Olá, meus queridos preciosos que estão conectados conosco aqui no Evangelho e a Vida. Que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão que com certeza pode mudar completamente a sua vida, porque o Evangelho ele tem um poder muito grande. Mas a primeira coisa aqui no Evangelho e a Vida é orarmos pela presença de Jesus na sua vida, na minha vida. Então, vamos iniciar, pedindo a Ele que venha com a sua presença, onde quer que você esteja, em qualquer lugar agora, vivendo pela internet, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelas IPTVs, aonde quer que você esteja, tenha certeza que a presença dele vai tocar o seu coração. Tudo pode ser mudado na presença de Jesus. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela família, por estarmos vivos. Nós te agradecemos profundamente e pedimos, Senhor, que a tua presença, ó Jesus, tu estás vivo, o Senhor ressuscitou, que a tua presença toque cada coração, Senhor, cada vida, meu Deus, não importa a circunstância em que estamos vivendo, nós precisamos da tua presença. E eu te peço agora, aonde quer que um filho teu, que uma filha tua estiver conectado conosco, Pai, que o teu amor agora se manifeste, arrancando tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. Que a tua presença opere transformação, opere milagres, e no nome de Jesus, que o teu poder envolva, meu Deus, em nome de Jesus, trazendo força, sabedoria, amor e esperança. Pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que bom, queridos, né? É algo maravilhoso, né? Podemos ter acesso ao trono do universo. É algo maravilhoso e Ele está lá no trono. E tem muita coisa linda que vai rolar aqui no nosso Evangelho e a Vida na TV Cromba, que eu apelidei essa TV, uma TV especial, uma TV que preocupa em levar qualidade, sobretudo levar paz, levar conhecimento que transforma. Nós estamos todos os dias, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e à meia-noite. Você pode estar aí no aplicativo Croma TV, entra no YouTube, dê um like, vamos subir os nossos inscritos lá, porque podemos fazer a nossa parte, ok? Então hoje, na reflexão de hoje no Evangelho, eu queria compartilhar com você sobre o encontro com Jesus, o encontro com a graça e como esse encontro afeta toda a nossa existência. Sabe, gente querida, muitas pessoas elas têm uma boa religião. É verdade, eu vejo assim que qualquer religião contribui com o ser humano em si. Então, religião não se discute, é que nem política, né, gente? É que nem o time de futebol. Tem gente que briga por causa do time de futebol, bate, tem gente que briga por causa de política, xinga e aquela coisa estranha que acontece. Mas Jesus é diferente de religião. Eu até te aconselho a ver o meu vídeo que chama Jesus versus Religião no aplicativo, no YouTube Bispo Zezinho Amor e Fé. Tem uma mensagem lá, Jesus versus Religião. Então hoje eu queria compartilhar com você o encontro com Jesus, como ele afeta a nossa existência, família, mente, valores, tudo. E eu quero pegar um texto que mostra um homem cheio de ódio,
um homem muito religioso na sua crença, né? Mas um homem que não conhecia a graça de Jesus, não conhecia. Então eu quero ler para você sobre a conversão de Saulo. Preste muita atenção, porque é um texto assim tão profundo, tão lindo, tão contemporâneo, tão odieno, que pode mudar muita coisa na nossa vida. Então vamos lá. E no livro de Atos, capítulo 9, diz assim: enquanto isso, Saulo, esse homem chama Saulo, respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse alguns homens e mulheres que seguissem o caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, com certeza uma viagem com ódio, uma viagem com valores estranhos, aproximou-se de Damasco e de repente uma luz do céu brilhou. Ele caiu por terra e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade e alguém lhe dirá o que se deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz e não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos e não conseguia ver nada, e eles o levaram para Damasco. E depois, no verso 15 diz assim, mas o Senhor disse a um discípulo chamado Ananias: vai, este homem é meu instrumento, ele é escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como umas escamas caiu dos seus olhos e ele passou a ver novamente, levantou e foi batizado. Bom, queridos, preste atenção nessa reflexão. Sabe, quando nós fazemos algo como estamos fazendo aqui, nós não temos dimensão do poder, né? Não temos dimensão do que vai acontecer. As pessoas, ou lendo um livro bom, ou lendo a Bíblia, ou um aconselhamento, ou uma opinião assertiva, pode mudar uma pessoa. Eu tenho amigos, eu sou conselheiro e muitas vezes um aconselhamento mudou a vida de uma pessoa. Na verdade, pela minha pequena experiência em lidar com o ser humano, já há 40 anos, até mesmo já lidei com psicólogos, com situações difíceis. Interiormente eu pude ajudá-los a encontrar um caminho, afinal, todo mundo é humano. Eu sou bispo da Comunidade Cristã de São Paulo, mas eu sou gente, eu fico cansado, eu fico nervoso, somos gente, então às vezes nós precisamos, né, de que pessoas também falem conosco, mas, gente, não há melhor coisa do que o Evangelho pode transformar, porque o Evangelho é a ponte que nos leva a Jesus. Bem, o encontro com Jesus foi o que Saulo de Damasco teve. Sabe, o meu projeto aqui é algo simples, é falando ao coração, falando de vida para vida. Tem uma palavra em inglês que diz life of life, de vida para vida. Então, eu quero que você realmente
entenda, quando você estiver vendo esse vídeo, você entenda, abre o seu coração. Eu quero compartilhar vida com você. Vida. E vida significa transformação. Porque este homem era um homem religioso. Eu posso dizer a vocês que ele tinha a melhor religião da época. Se você quiser estudar um pouquinho, né, sobre a religião judaica, e até hoje é um gigante globalmente, o judaísmo, né, é um gigante, né, as três principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Né? Então, o judaísmo, na época de Jesus, né, era uma religião muito abrangente, e ele era um homem muito religioso. O que é interessante é que Saulo, ele lia as escrituras, os profetas do Antigo Testamento, todos os dias. Ele era um professor da religião judaica. Que coisa! Mas ele não tinha tido um encontro com a graça, um encontro com Jesus. Não precisa acreditar em mim, não. Leia o livro de Atos para você chegar a essa conclusão. Porque nasceu o cristianismo através do Cristo, que veio de uma maneira sobrenatural a esse mundo, gerado pelo Espírito Santo, aquele que nasceu numa manjedoura, cresceu humildemente, um carpinteiro que fazia móveis, que ajudava a fazer casas, um carpinteiro, um homem simples, que viveu ali em Nazaré. E o que aconteceu? Aos 30 anos de idade, aquele homem simples que tinha vizinhos, irmãos, irmãs, aquele homem simples foi batizado por João Batista e começou a pregar o reino de Deus, começou a fazer milagres, começou a ser instrumento de transformação das pessoas, de tal maneira que os vizinhos de Jesus gostaria que você lesse os evangelhos, não só ficasse ouvindo ministrações, mas que você lesse por você próprio, lesse o evangelho. Se você estiver em São Paulo, podemos te dar de presente mesmo o evangelho, podemos te dar o livro de oração de presente mesmo. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, as pessoas estavam sendo transformadas, completamente mudadas. E começou uma revolução lá em Jerusalém. As pessoas estavam sendo transformadas, deixando vidas que eram escravas de prostituição, de ódio. Pescadores simples começaram a se tornar apóstolos, instrumentos. Aquilo mexeu com aquele religioso. Aquilo mexeu com Saulo. Então ele pediu carta dos sacerdotes para que pudesse prender os discípulos e judiar dos discípulos e até dar o seu voto para a morte deles. Então ele estava remoendo por dentro com aquela nova fé, a fé que estava transformando pessoas. Isso é algo assim muito importante você entender. Sabe, gente, a fé cristã é a fé do amor. Do amor. A fé cristã é a fé em que você tem amor por Deus, pelo seu semelhante, pela família, amor por si mesmo. O que difere a fé em Jesus, a primeira coisa é o amor, gente. Por favor, querido, seja você quem for que está me ouvindo, um erudito em religião, um bispo, um pastor, um padre, alguém que frequenta muito uma religião, deixa eu te falar uma coisa. A religião de Jesus é a religião do amor de Deus. E quem está falando com você
é um líder cristão. Mas e daí? E daí? Só porque eu sou um líder cristão, porque eu tenho uma Bíblia, eu sou conhecido como discípulo de Jesus? Não. Não. Tem muita gente que é religioso, mas não tem uma vida de amor. Jesus foi tão claro. Nisto, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor. Olha o que Jesus disse. Nisto vocês vão conhecer, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, quando tiver amor. E aqui você vê um Saulo sem amor. Mas o verdadeiro amor transforma, gente. O verdadeiro amor, ele produz mudança. É verdade. Eu estou vindo de uma agenda de várias cidades, né, compartilhando o Evangelho de Jesus, várias cidades. Estou em São Paulo, cheguei hoje aqui em São Paulo, já estamos aqui na Croma compartilhando o Evangelho com você. Mas o que me marcou, um amigo em Ribeirão Preto me levou para tomar um café. Duas pessoas tomando um café em uma lanchonete normal. Quando chegou a garçonete perto de nós, perguntou: o que vocês querem? Aí aconteceu algo assim, eu fui tocado pelo amor de Deus. Eu peguei e dei para aquela garçonete uma pequena lembrança, literalmente uma pequena lembrança, a oração da paz interior. A oração da paz interior. Quando ela pegou esta oração da paz interior, ela começou a chorar. Mas um gesto simples, mas a oração da paz interior tocou o coração dela e ela começou a chorar dentro da lanchonete. E até aqui em São Paulo, se você vier nos visitar, eu vou te dar de presente em cartão de fotografia, papel de fotografia, a oração da paz interior. Ela foi tão tocada que ela começou a chorar. Um gesto de amor tocou o coração daquela garçonete. Por que eu digo isso? Porque as pessoas são movidas ou por ódio, ou pelo amor, ou são pessoas vazias, que não têm ódio nem têm amor, estão vazias. Bem, eu pergunto, como está o teu coração neste momento? Está cheio do amor de Deus? Está cheio de amarguras, de ódio por alguém? Sabe que agora, nesse exato momento, talvez você está me vendo, você está em Angola ou está em outro país, né? A gente tem, o YouTube tem gente com muitos lugares que me conhecem, mas deixa eu falar uma coisa para você. Como está o teu coração nesse dia? Amor? Ódio? Ou está vazio, não tem nada? Muitas vezes o nosso coração é como uma casa sem móveis, está vazio porque nós não colocamos o amor, a paz, a alegria de Deus nos nossos corações. E este homem estava com o coração com ódio. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Quando ele estava indo para prender, para machucar os discípulos, olha o encontro que ele teve com Jesus, um religioso. Eles falam que a religião de algumas pessoas é como muleta. Muleta ajuda, entende? Muleta ajuda, mas não tem vida. Muleta ajuda. Então a gente não pode falar mal das pessoas que estão em alguma religião. Por mais que talvez tenha alguma coisa ali desconecta, porque às vezes a pessoa está apoiada naquilo.
Então a religião de alguns é como muleta, ajuda, mas não tem vida. É como uma perna de pau, ajuda, mas não tem vida. Esse homem tinha uma religião, mas não tinha vida. Uma perguntinha aqui. Uma pergunta. Você tem vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu trabalhei esse tema, está no YouTube. Você pode ver, Comunidade Cristã para Todos os Povos de São Paulo. Você vai ver 3 palestras lá. O que ele quis dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso? Bem, vamos lá. Esse homem tinha uma religião, mas não tinha vida. Jesus disse, não faz mal. Eu vou alcançá-lo. Ele vai ter um encontro comigo. Ele vai ter um encontro com amor. Esse ódio vai sair dele. Melhor, ele vai entender que a verdadeira religião é o amor. É a minha presença. O Senhor foi ao encontro de Saulo. Encontro de Saulo. Então aqui diz que quando ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor, diz aqui que ele tinha ódio contra os discípulos porque eles pertenciam ao caminho. Gente linda, não é interessante? O religioso Saulo ameaçava os cristãos porque eles pertenciam ao caminho. O primeiro nome, digamos assim, dos discípulos de Jesus chamavam os do caminho. Livro de Atos, capítulo 9, certo? Versículo 2. Chamavam os do caminho. Por quê que deram esse apelido para os discípulos de Jesus? Os do caminho. Por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Vocês compreendem? O nome que eles tiveram era a questão do caráter de Jesus. Eles eram chamados os do caminho. Depois, eles foram chamados os nazarenos. Os discípulos de Jesus, né, tem a igreja cristã no mundo inteiro, né, chamado os nazarenos, eu os conheço, né, em mais de 100 nações do mundo, chama os nazarenos. Um nome interessante, porque os discípulos foram chamados os nazarenos. E depois, no Atos capítulo 13, foram chamados os do caminho, 13 ou 11, não estou certo, foram chamados cristãos. E os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. E esse apelido que se deu aos discípulos de Jesus está até hoje, quase 2000 anos, prevaleceu esse nome que deram para os discípulos de Jesus, chamado cristãos, porque eles pareciam com Cristo. Então aqui o Saulo está perseguindo os do caminho. E o que acontece? De repente, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, né, hoje está na Síria, esse lugar, brilhou uma luz do céu perto dele. Ele estava ali com os seus colegas de viagem, com os seus discípulos, e brilhou uma luz forte. Aqui no nosso Estudo da Croma TV tem uma luz forte, uma luz linda que não me irrita, que aliás que me faz bem essa luz aqui, só que apareceu para ele uma luz como se fosse o sol, uma luz forte, e aquela luz foi tão forte, e ele ouviu uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu, gente, se do camelo ou do cavalo, não sei, eu sei que ele caiu no chão. Ele caiu e ele disse, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Porque ele viu aquela luz, não viu o rosto,
Mas ele ouviu uma voz: quem és tu, Senhor? E aqui, diante daquela luz, no meio daquela luz, ouve-se a voz poderosa: eu sou Jesus, a quem você persegue. Gente querida, isso impactou o meu coração agora. Minha oração é que isso impacte a sua vida, porque um dia eu aqui, Bispo Zazinho, José dos Reis, um dia eu tive um encontro também com essa luz. Eu tive um encontro com a graça de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês: eu era professor de religião. Eu era professor, não estava nesse nível do Saulo aqui, mas eu ensinava na religião que eu participava. Ensinava verdades da Bíblia, na maior parte ali. Mas eu não conhecia a graça de Deus. Não conhecia Jesus. Sabe, gente, é possível ler o Evangelho, ler a Bíblia. É possível ler, ter conhecimento, mas não ter vida. As pessoas sabem que tem que perdoar, mas não perdoam. Sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. Não é questão de conhecimento. Não é uma questão de conhecimento mental, é uma questão de conhecimento de coração. Por isso que o meu desejo é falar à sua mente, para que o entendimento caia no seu coração e do coração gere transformação. Esse é o propósito do Evangelho: é entender, receber, ser transformado e compartilhar. O cristianismo é simples, gente. Os homens, as religiões é que têm complicado. Por muitas nações, daqui a um mês eu vou estar em alguns países da África, levando o Evangelho. Gente, o Evangelho é simples, mas as pessoas complicam. Jesus foi atrás daquele homem. Ele queria que Saulo tivesse um encontro com a graça, acima da religião dele. E o que aconteceu aqui, quando aquela luz brilhou, me lembrei agora do Roberto Carlos, quando fala: essa luz é Jesus, essa luz é Jesus. Bem, realmente, essa luz aqui foi Jesus. Ele caiu depois que viu a luz e ouviu uma voz. Nunca tinha ouvido aquela voz. Nunca tinha ouvido aquela voz. Vou falar uma coisa para você que está conectado conosco aqui no Evangelho e a Vida. Você não está ouvindo a voz de um homem agora. Você está ouvindo a voz dele. Ele te ama. Acima de tudo, ele te ama. Te ama do jeito que você está. Eu não tenho condições de buscar a Deus, eu sou isso ou aquilo outro. Por favor, ainda hoje eu vou falar com alguém que era chefe de uma facção muito ruim nesse país, mas que recentemente teve um encontro com a graça e ele foi totalmente transformado, uma pessoa conhecida. Ainda hoje eu vou falar com ele foi radicalmente transformado, todo o ódio saiu do coração dele. Gente, a graça transforma. E este homem foi transformado. Saulo foi completamente transformado. Porque quando ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas como? Ele não estava perseguindo a pessoa de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Não estava perseguindo a pessoa física. É que Jesus estava nos filhos dele, nos cristãos. E Paulo achava que estava perseguindo as pessoas. Não, estava perseguindo o Senhor que habitava no coração dos cristãos. E aí, meus queridos, foi algo maravilhoso. Ele foi completamente transformado. E um discípulo de Jesus, chamado Ananias, ouviu a voz de Jesus.
a mesma voz que falou com Saulo, falou com o Ananias. O Senhor disse: vai em tal lugar, encontra Saulo. Este homem vai ser um instrumento para levar o meu nome. Que lindo! Este homem vai ser um instrumento para levar o meu nome. E o que aconteceu? Esse discípulo ouviu Jesus. E ele foi e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aí nasceu o tão famoso apóstolo Paulo, que todas as religiões, denominações cristãs sabem quem é Paulo. Ele foi o pai do cristianismo para nós que não somos judeus, para os gentios. Ele que levou pela primeira vez o evangelho para os gentios. Nasceu. Tem mais de 500 livros no mundo sobre o Paulo, mas que nem sempre foi Paulo. Foi Saulo, mas agora transformado em Paulo. Ele foi cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. Pois bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. O encontro com Jesus, o encontro com a graça, é um encontro de transformação. De transformação. Eu já tive a experiência em um país que eu fui visitar de ajudar no batismo, como Saulo aqui foi batizado, um batismo de uma pessoa. E aquela pessoa tinha matado 26 homicídios, tinha cometido 26 homicídios. Eu pude compartilhar o amor. Em um presídio aqui em São Paulo, eu estive com alguém que eu não quero mencionar um nome aqui pela internet, não tem necessidade, mas alguém muito conhecido, que cometeu muito homicídio nessa cidade. Eu fui lá no presídio conversar com ele. E ele me diz assim: Bispo Zezinho, eu não sou mais aquele monstro que eu era. Eu não sou mais aquele monstro que eu era. Eu pude orar com ele. Ô, gente querida, a graça de Deus, ela transforma as pessoas de religiosos em discípulos de amor. Transforma pessoas com ódio em pessoas cheias de amor, como foi o caso aqui. Transforma pessoas orgulhosas em humildes. Transforma pessoas, aquele que era perseguidor, agora foi perseguido por amor ao Evangelho. Transforma pessoas oprimidas em pessoas libertadoras. Transforma pessoas cegas em pessoas de visão. Transforma pessoas religiosas em pessoas cheias do Espírito Santo. O encontro com a graça é algo que só quem recebeu pode compartilhar. Pode compartilhar. Aqui houve uma transformação, porque Saulo teve um encontro pessoal com Jesus. Sabe, gente, eu sou um bispo cristão, aqui na cidade de São Paulo e também em alguns lugares. Comunidade cristã para todos os povos tem em alguns lugares aqui no Brasil, e no Amazonas e pronto, né? Mas preste muita atenção. Um dia eu vou chegar diante de Jesus. Um dia você vai chegar, quando esses nossos olhos fecharem para esse mundo, vão se abrir em outro lugar. Todos nós vamos comparecer diante do trono, do tribunal de Jesus. Perdemos um amigo semana passada. Fui visitá-lo 3 dias antes dele partir. Precioso amigo, irmão, Amaury, partiu. Nós vamos partir. Eu espero que possamos viver mais muitos e muitos anos com saúde. Mas um dia
Talvez Deus vai te lembrar desse dia aqui, desse programa que você está ouvindo, viu? Talvez. Porque muita gente fala, nunca ouvi falar do Evangelho, da salvação de Jesus. Bem, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E sabe o que Ele vai perguntar para mim e para você? Preste atenção. Ele não vai perguntar se você é um líder cristão, se você é aquilo, outro, se você deu seus bens para a igreja. A pergunta vai ser: o que você fez com o sacrifício do meu filho na cruz? Você se arrependeu dos seus pecados? Você recebeu o Filho de Deus na sua vida? Você teve um encontro com Jesus? Teve um encontro com a graça? Sim, Senhor, eu fui bispo cristão. Eu tive uma igreja. Eu fiz boas obras. Ele não vai perguntar isso. Tudo isso pode ser importante. Ele vai perguntar: você teve um encontro comigo? E se nós ficarmos em dúvida, não sei o que vai ser. Sabe, sim, Senhor, eu recebi a tua graça, o teu amor. Não vai perguntar qual é a tua religião. Bem, como o meu propósito aqui é levar o Evangelho, eu preciso fechar com algo importante. No céu, todos os nomes de denominações não são conhecidos. No céu, todos os nomes não são conhecidos. Sabe, todos os nomes que nós temos aqui são nomes bonitos. Batista, Assembleia de Deus, Metodista, são tantos nomes, né? Comunidade Cristã para Todos os Povos, Quadrangular. Pense, tantos os nomes de denominações que tem no mundo. Denominações históricas, denominações contemporâneas. Deixa eu falar uma coisa olhando nos seus olhos. Todos esses nomes não são conhecidos no céu. Mas, Bispo Cezinho, como o senhor pode falar isso? É verdade. Jesus disse que os seus filhos são luz e sal da terra. Aqueles que têm a luz do mundo, aqueles que essa luz aqui que transformou Saulo, se essa luz entrar em você, pronto, aí você está no caminho. Aqui tem umas 10 luzes sendo jogadas em cima de mim. Eu não estou vendo a marca de nenhuma delas. Pequenas, grandes, não estou vendo a marca de nenhuma delas. Porque o importante não é a marca, gente. O importante é a vida. O importante não é a marca. Não se orgulhe da marca. Eu sou dessa denominação, eu sou daquela, a minha é melhor, porque a minha tem isso, não sei o que lá. Porque não é a marca da lâmpada, é o brilho. Compreende isso? É simples, mas no céu, o nome das religiões não são conhecidas. É conhecido quem se tornou luz do mundo. Deixe a luz que entrou em Saulo entrar em você. Houve uma mudança radical ali. Então, quando você tem um encontro com Jesus, como Pedro teve, como aquele leproso teve, como Nicodemos teve, como Felipe teve, como a mulher samaritana teve, encontro pessoal, e foram completamente transformados e se tornaram servos da graça de Deus, testemunhas, discípulos. Minha oração, meu desejo é que nesse dia o amor de Jesus te envolva, o amor de Deus te envolva. Está bem? Então, guarde essa reflexão. Encontro com Jesus, instrumentos na mão de Jesus. Se você teve um encontro com Ele, o mundo vai saber. Porque de alguma maneira você vai testemunhar do amor e da graça dele. Então, encontro com a graça e servos da graça. Ok? Essa era a reflexão que eu queria
deixar para o seu coração, onde você estiver nos vendo. IPTVs no aplicativo, pelo site aqui no Brasil, na África. Essa é a mensagem. O Evangelho de Jesus traz transformação. Está bem? Eu quero deixar o pensamento do dia que está aqui no nosso livro. Eu tenho alguns pensamentos que Deus me deu e aí vai o pensamento do dia. O colírio que cura a cegueira da vida chama-se o amor de Deus. O colírio que cura a cegueira da vida chama-se o amor de Deus. Tem gente que está cego. O que cura a cegueira da vida é o amor de Deus. Esse é o pensamento. Ok? Isto é maravilhoso aos nossos olhos. Bem, terminamos por aqui. Quero que você veja com atenção esse próximo vídeo. Todo o nosso Evangelho e a Vida, nós temos um pensamento do dia, temos a reflexão, temos a oração, mas temos também um vídeo. E esse vídeo vai trazer ensinamentos transformadores para você. Eu sou Gabriel, eu sou um cara apaixonado pela vida. A minha vida é uma loucura e eu amo a minha loucura. Eu sempre fui muito intenso, cara, em tudo que eu fiz. Sou um filho de Deus, um ser errante, que está tentando aprender e pelo menos transformar as pessoas que estão ao meu entorno, ajudá-las a ter uma realidade melhor do que elas têm. E não é só um post, não é sobre um Instagram, um stories com uma criança vulnerável chorando ou alguém em situação de rua. Eu entendi que todas as vezes que o nosso coração se compadece de uma situação, eu creio que é Deus nos dando a oportunidade de se envolver com aquela situação e principalmente de ser uma resposta para aquilo. Eu acho que isso tem muito do Gabriel. Eu gosto de ouvir e eu gosto de participar, eu gosto de entrar na vida da pessoa. De uma forma muito bonita, Deus foi me conectando com pessoas que queriam também ser um agente de transformação, que se compadecem não só de internet, sabe? Jesus sempre se colocava no lugar do outro, né? Jesus disse uma frase muito bonita. Ele diz assim, que nós seremos reconhecidos como seus discípulos, como quando nós nos amássemos entre nós. Então, a chave, o amor que eu quero derramar no coração de uma criança, eu primeiro preciso experimentar aqui dentro desse ambiente, para que as crianças chegando aqui, entrando aqui, seja somente uma consequência daquilo que nós já vivemos. Porque não é só assistencial, embora assista. É transcendente, o amor transcende essas coisas. Toda igreja tem uma cantina, por exemplo. As cantinas das igrejas, ou qualquer outro negócio, de quem quer que seja, se ele é feito com excelência, a causa por si só ela é coadjuvante da história. Pão de queijo da igreja X é o melhor pão de queijo do bairro. O que vai acontecer? Ao invés de eu vender pão de queijo só para as pessoas do bairro, as pessoas da igreja, eu vou vender para o bairro todo. Então eu abro essa porta para que as pessoas, a igreja volte a se relacionar com a sua própria comunidade, não por causa da causa, porque ajuda a criança, porque tira o menino da rua, porque enfim, mas porque aquele produto é bom. Não é um evento. Fazer o bem a alguém, amar alguém não é um evento, sabe? Não tem o dia do bem do Gabriel, não tem o dia do bem da família do Gabriel, não tem o dia do amor. Tem o dia das crianças, tem o Natal e tal, mas eu acho que em Cristo a gente acaba vivendo isso todo dia. Esse é o nosso grande desafio. Ok, queridos? Vamos orar agora. E nesta oração, eu quero dizer algo para você.
você pode ter um encontro com Jesus. Hoje, vendo esse vídeo, você pode ter um encontro com Ele, aonde quer que você esteja. Abre o teu coração. Minha oração para que o Senhor te toque agora. A conversão de Saulo foi algo glorioso. E hoje, você pode ter uma experiência de conversão. Mesmo que seja um religioso, como Saulo. Conversão, transformação é algo que todos nós precisamos ter. Amém? Então nós vamos orar agora e o Senhor vai te envolver com amor, graça, perdão. Arrependa-te dos seus pecados. Deixe que o Espírito Santo mostre para você e Ele vai fazer algo lindo na sua vida, como fez na vida de Saulo. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque um dia o Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, lá no Calvário. E nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, perdoa os nossos pecados, nos arrependemos. Senhor, o Teu amor foi tão grande que foi necessário o Filho de Deus morrer pelos nossos pecados. Por isso nos arrependemos e pedimos que o Senhor arranque da nossa vida tudo aquilo que não é bom. Arranca os vícios, o ódio, a mágoa, os pecados escravizadores, Senhor, os traumas emocionais. Meu Deus, arranca da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, tudo que o Senhor não plantou, Pai. Assim como Saulo se converteu, e o ódio saiu, e o amor entrou, e a religião vazia saiu, e a graça entrou, e o orgulho saiu, e a humildade entrou, assim como o Senhor transformou a vida deste homem, Saulo, transforma as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, que o Teu poder, a Tua graça, o Teu Espírito Santo toque os corações que estão conectados conosco agora, Senhor. Leva-os a receber uma vida de paz, de amor, de fé e prepara cada um de nós. Quando formos encontrar com o Senhor, nós queremos ter certeza que recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não merecemos, mas a Tua graça foi derramada por cada um. Por isso recebemos a Jesus como Senhor, como Salvador, como transformador das nossas vidas. Derrama a Tua paz, o Teu amor e a Tua bênção em cada um dos queridos que estão vendo, Senhor, esse programa aqui na Croma TV, Pai. Derrama Teu amor e a Tua graça. Amém e amém. Que bom, queridos, chegamos a mais um programa, o Evangelho e a Vida. Bem, se você está em São Paulo, capital, você pode nos visitar. Nós estamos no Bosque da Saúde, um lugar de paz, de amor, de superação, de família, de amizade, um lugar de direção, de fé. Um lugar simples, mas é um lugar muito abençoado. Se você está aqui em São Paulo, quiser nos visitar, estamos lá na Rua Guararema 398, no Bosque da Saúde. Você vai receber um lindo livro de oração de presente, vai receber um evangelho de presente. Venha nos visitar ou nos acompanhe nas redes sociais. Mas é muito longe para mim, eu estou aqui na Acre, estou aqui no Rio de Janeiro. Onde quer que você esteja, peça a Deus orientação para participar de um grupo de oração sério, onde os líderes são modelos de amor, de caráter, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo, muita paz para ti.